Bom dia, bom dia! Como você está? Tô aqui tomando café. Hoje nós vamos falar no Café de Alta Frequência sobre limites. Dar limites. Você tem dificuldade de colocar limites, de falar não para o outro e se dar o prazer de falar sim para você mesma? Um dia. Bora lá enquanto vocês vão entrando. Bom dia! Oi, mãe! Saudades de você! Hoje a gente vai falar sobre colocar limites, falar não pro outro. Comenta aí, mãe, como que é bom a gente colocar os limites? Fala aí. Encaminha essa live para outras pessoas que você sente que talvez precise ouvir o que eu tenho a dizer. Vou até fixar o tema. Dar limites. Dizer não. Conta pra mim. Ai. Aprendi muito com você hoje. Quando não é não, não importa quem seja. Isso que eu aprendi com você, obrigada. É, mãe, isso aí. E como que é bom a gente se respeitar, porque isso é um grande respeito que a gente tem com a gente mesmo. Por que quando é com o outro a gente respeita, a pessoa fala não quero e às vezes você precisa de ajuda, a gente respeita, mas quando é com a gente não respeita? Eu sei que é difícil. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga e... Oi, Jazz, bom dia! Ontem eu tava conversando com uma amiga e ela me trouxe essa questão das relações que ela vive e como é difícil falar não. Só que é mais difícil ainda a gente parar no final do nosso dia e fazer uma análise do que a gente fez e olhar o que a gente fez por nós e o que a gente fez pelo outro. E é um saco quando a gente para e faz essa análise e fala, poxa vida, tô finalizando o meu dia tão cansada, tão exausta e dos 100% do meu dia, apenas 5% eu fiz por mim. O restante foi tudo para apagar incêndio, para ajudar o outro. Você passa por isso? Conta aqui pra mim. E se você conhece alguém que passa por isso, já encaminha essa live pra gente falar sobre isso. Eu vou trazer algumas coisas e no final vamos fazer uma meditação de alinhamento, trabalhando essa parte de dizer não. A gente colocar aí essa intenção para o nosso dia. Hoje eu acertei a mão do café. Hoje tá bom. Ontem eu fiz um café, pelo amor de Deus. Ontem tava muito forte. Meu Deus. Oi, Rafa, bom dia. E sabe que essa questão de dar limites, vou trazer algumas histórias aqui que eu já experienciei, mas existe coisas muito profundas que se a gente for começar a cavucar ali, entender, a gente vai encontrar. Mas aqui eu quero trazer de uma forma bem didática e prática para você. O quanto que no seu dia você sente que você está fazendo o que realmente a sua alma pede? O quanto que você está fazendo atividades, coisas no seu dia que realmente você quer? O quanto que você acaba
fazendo na prática mesmo o que o seu coração tá pedindo. E por muitas vezes eu tive esse desafio, e ainda se eu não tomar cuidado, o meu lado salvador da pátria quer de alguma maneira ajudar o outro, e eu acabo me desagradando. Mas a gente precisa ser rápido, precisa ser atento, porque passa rápido e a hora que a gente vê, a gente tá fazendo pelo outro e tá deixando a gente de lado. Você tem esse desafio? A hora que você vê, você já tá lá envolvida no projeto do outro, envolvida em convites que você, nossa, que massa, vou lá, vou participar. Aí a hora que você chega no rolê, você chega no lugar, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou até mesmo naquelas relações que já tá um saco e você continua ali. Ai, porque tá gostoso, porque tá quentinho. E eu vou além, porque eu sei que tem bastante terapeutas aqui também, que é nos atendimentos, nos limites com os clientes. Muita gente chega querendo ser salvo, mas não quer se salvar. A pessoa, ela quer que você salva ela. Isso serve até para amigos, enfim. Ela tá lá clamando, pedindo ajuda. Ai, porque eu querendo ser salva. Mas de fato, ela não quer se salvar. Ela só quer aplausos. Só que se você não coloca limite diante dessas situações, a hora que você vê, você tá salvando a pessoa que não quer ser salva. Ninguém te convidou de fato para meter o bedelho ali, você tá lá salvando. E aí você tá lá entregando, doando a sua energia vital, doando o seu tempo, doando a sua vida para salvar aquela pessoa, só que ela não quer. Quantas vezes você já se colocou nesse lugar de salvar, de ir lá, de fazer? É uma linha bem tênue que passa, que a hora que você vê, você já foi. E quantas vezes a gente, sem perceber, começa a fazer pelo outro e esquece da gente. Só que aí a gente ocupa um lugar, percebe que a maior parte das pessoas que eu converso entra nesse lugar, e se a gente não tomar cuidado, até as pessoas mais conscientes entra nesse lugar também. De vítima. Ai, mas eu fiz. Eu tava em atendimento ali com a pessoa e eu falei que era 1h30, eu falei que era 2 horas de atendimento e eu entreguei 3 horas, fiquei a tarde inteira com aquela pessoa. Eu desmarquei todos os meus compromissos para estar ali com ela. A pessoa vira pra você e fala: você fez porque você quis. Ou às vezes ela nem fala, só de você se perceber nesse lugar,
você vê que, puta, eu fiz porque eu quis. E isso acaba afetando muito a nossa frequência, de verdade. Afeta a nossa frequência de um jeito que vai lá embaixo. E o nosso prazer, a nossa animação, sabe? De fazer, de estar ali, de entregar aquilo que a gente tem de melhor pro mundo, pro outro, com prazer, com amorosidade, com intensidade, com presença, se torna um peso. Se torna um peso. E imagina só que triste. Você que decidiu trabalhar ajudando pessoas, guiando pessoas, sendo terapeuta. Ou você que é mãe, você que é amiga, que tá ali para dar o apoio para a pessoa, você começa a entregar, só que você sente que a sua energia não tá ali. É pesado. E aquilo que se tornou um grande propósito na sua vida já não é mais nada. E a gente passa por essas reformas íntimas mesmo do nosso ser, que é preciso estar atento. É preciso estar atento para não cair nesses lugares de querer agradar, querer entregar, querer fazer o que o outro tá querendo, sem olhar para dentro. Existe uma lei hermética que fala sobre aquilo que está dentro é como que está fora. Se o que está fora tá pesado, tá desagradável, não está ressoando com aquilo que você quer fazer com sua alma, pode olhar internamente que tem coisinhas aí que você precisa ajustar. Energeticamente, precisa ajustar as suas crenças, as histórias que você conta. E o tempo todo, aquilo que está dentro é como que está fora. Se o que está fora não te agrada, olhe para dentro. E faça algo com isso, porque só olhar para o que está dentro não adianta muito. Vai lá, olha, faz uma sessão de harmoniza os chakras, bota um gráfico, faz uma ayahuasca, a galera que gosta, vai lá, olha. Ah, legal. Eu entendi que lá no passado... Nossa, gente, até fez um barulho esquisito aqui. Vai lá, olha pro passado e conta aquela história triste. Ai, porque quando eu era criança, os meus pais não me ouviam, eu não me sentia amada. Histórias que você continua contando, que você foi lá, que você viu e que hoje já não fazem mais sentido você continuar contando essa história, mas você ainda insiste em contar. E dar limites, falar não. Há 2 anos atrás,
eu vivi uma relação que eu falava que relação tóxica, que relação abusiva, porque ele era narcisista. Você, em alguma esfera, é a vítima. Você, em alguma esfera, em alguma relação, é o narcisista do rolê. Presta atenção. São palavras, são coisas muito bonitas, mas no fundo, existe uma dependência naquela relação, uma dependência daquelas migalhas emocionais que você ainda clama. E tá tudo bem. É olhar para aquilo, ver o que está fora, não tá refletindo com quem eu sou, com quem eu quero ser. Olha para dentro, resolve e conta uma nova história. Ressignifica. Ressignifica essa história que você ainda conta. Porque é muito fácil a gente olhar para o que está acontecendo à nossa volta e culpar. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Porque o meu marido não me ouve, porque meu marido não me ajuda. Ontem mesmo eu dei uma aula para mulheres para uma mentoria que eu faço parceria. E eu trouxe essa questão do feminino e do masculino. Porque é muito fácil nós mulheres nos sobrecarregarmos de ações, de atividade, de coisas durante o dia, assumir o lugar do masculino. E tá tudo bem com isso, não tô falando que tem de errado, porque às vezes a gente precisa ir lá e fazer, senão as coisas não acontecem. Só que não é mais legal a gente colocar limites naquilo que a gente não tolera mais e dar essa permissão para o outro também fazer, dar esse espaço para que o outro haja também, dar o espaço para que o marido, para que o filho faça. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. E trazer esse respeito com amorosidade. E se não tá legal pra você continuar insistindo, esperar o tempo do outro, tchau, coloque o limite. Não, eu não aceito esse tipo de relação. Próximo. Por que é tão difícil falar não? É difícil falar não. Se fosse tão fácil assim, a gente não via tanta gente frustrada. Só que tem gente que fica por anos de verdade, anos luz, aceitando, engolindo sapo. Ai, sempre foi assim, tá tudo bem. Ai, coitado, ele precisa de ajuda. E vai, engole 1, 2, 3, 10 mil sapos. Só que chega uma hora que não dá mais, que a gente explode. Chega uma hora que começa a estourar reações no nosso corpo, alergias, casos que já veio e que já aconteceu também comigo, alergia. A
pele. A pele é a nossa última camada física para o mundo. A pessoa ela tem tanto medo de colocar o limite entre ela e o outro, entre ela e o mundo, que começa a estourar coisas na pele. E o desgaste vai indo. Vai indo. Você se vê perdida naquilo que você está fazendo. Você se vê cansada, cansado, frustrado. Poxa, mas eu escolhi trabalhar com isso e mesmo assim eu não tô tendo os resultados. Eu não... Quantos nãos você tá dando para si? A sua alma tá pedindo para você fazer alguma coisa e você não tá fazendo. O que é essa coisa? Assim que eu me mudei para Florianópolis, tô achando que essa luz tá meio amarela. Assim tá melhor. Assim que eu me mudei para Florianópolis, eu vim pra trabalhar, né, com uma pessoa e tal. E eu passei por um processo muito grandioso de reforma íntima mesmo. E eu percebi que em alguma esfera eu tava ali trabalhando, ajudando, ok. A pessoa tava fluindo no projeto dela. E eu tava ajudando, a hora que eu vi eu tava horas trabalhando, ajudando, aquela coisa toda. E aí saiu uma alergia na minha perna. Saiu uma alergia no meu joelho. E aquilo coçava e eu nem percebi. Tava tão imersa, porque o propósito da pessoa era muito bonito também. De ajudar pessoas, de trazer o alto valor para as pessoas, em alguma esfera eu tava colocando o meu servir ali. E aquela coceira começou a aumentar. E engraçado, isso foi recente, gente, foi no final do ano. E eu tava lá servindo, e aquela coceirinha, sabe, na perna. E aí eu atendendo e fazendo, entregando, e do nada coçava. Eu nem percebi. Teve um dia que começou a coçar tão forte. Eu falei, nossa senhora, que isso? E aí eu fui olhar, tava bem forte, tava bem marcado. E aí me veio, me caiu assim a ficha. Nossa, já aconteceu isso lá no passado. Quando eu tava prestes a fazer minha transição de carreira, inclusive. Eu falei, nossa, meu corpo tá dando um sinal. E eu não tinha nem percebido. E aí, claro, né, a Tami foi lá, ficou imersa, tentando entender. E tava muito simples. Porque tava muito bom onde eu estava, porque me trazia segurança. Eu estava num local que eu estava, querendo ou não, aprendendo muito, ajudando outras pessoas. Só que a minha alma tava querendo viver o meu negócio, querendo estar aqui com vocês. E em alguma esfera tinha um fiozinho que me ligava aquele trabalho que me trazia segurança, até porque eu me mudei de estado. Eu estou longe fisicamente da minha família e nunca tinha acontecido isso.
E eu estar naquele lugar, fico até emocionada, porque foi bem profundo. E estar naquele lugar me trazia aquele acolhimento, sabe? De, poxa, eu tô segura aqui. Eu tenho o meu salário. Tá tudo bem. Só que tava pesado demais eu não transbordar aquilo que a minha alma tava querendo. Eu não colocar limites nos horários. Tava pesado. E aí comecei, ok, entendi que tô repetindo um padrão, preciso olhar para isso. E eu entendi que eu precisava colocar o limite ali e viver aquilo que a minha alma estava pedindo. Voltar, olhar para dentro. Porque a minha pele era só um reflexo, tava me mostrando. Gente, quando o nosso corpo começa a dar sinais, quando parece que as sincronicidades, tem uma palestra da Luciliana Galvão que fala sobre as sincronicidades, quando a gente começa a ver os sinais que a vida tá dando, as sincronicidades, os sinais que a gente pede, ele salta na nossa cara, no nosso corpo, é porque o universo falou, minha filha, acorda! Porque já deu todos os limites. Aí tá tudo bem, porque a gente é ser humano, a gente passa por isso, às vezes a gente não quer enxergar. Porque tá gostoso, tá seguro estar naquele trabalho. Só que eu vou falar um negócio pra você. Quando a gente entende esse caminho que a nossa mente faz e nos leva, e vai lá e ó, ajusta, e a gente passa a trazendo amor incondicional para tudo que a gente viveu, contando uma nova história. Aquilo que tá no presente faz mais sentido pra gente dar literalmente os limites necessários pra gente viver a nossa vida, aquilo que a nossa alma tá pedindo. E foi recente isso que aconteceu comigo. E eu tenho certeza que vai acontecer mais e mais vezes, de uma forma diferente. Vai vir um sinal, vai vir o tempo todo. Isso é a vida. É a vida acontecendo. O quanto a gente está atento a perceber, de fato, se você está vivendo aquilo que você gostaria de viver ou se você está vivendo aquilo que o outro está te impondo. Tá tudo bem, cai a ficha, bora lá, resolve. E nem sempre a gente consegue avaliar isso sozinha, a gente precisa de ajuda. Eu precisei olhar de uma forma mais profunda aquilo que eu estava vivendo e soltar. Porque a nossa mente é safada, viu? Ela volta pro caminho mais óbvio. Ela volta para o caminho mais fácil, mais seguro. Até porque é muito gostoso a gente se sentir seguro, saber que a gente não vai morrer, a lei da sobrevivência.
e saber que a gente pertence a algo. Isso é natural do ser humano. É natural. Você não vai escapar disso. De buscar por sobrevivência, de estar pertencente a um lugar. É natural você ficar aí. Só que cuidado. Esse lugar de se sentir sobrevivente, você saber que você vai estar vivo, que você se sente pertencente a um lugar, pode te colocar em relações que você julga tóxicas, abusivas, narcisistas e não sei o que lá, não sei o que tem. O que você quer? O que você quer viver? Às vezes a gente não sabe essa resposta. Porque tá tão embolado nas relações, nas pessoas que estão à volta aí. O que você quer viver? E às vezes, quando a gente dá esse limite e define o que a gente quer viver, pessoas que não fazem mais sentido saem do nosso caminho. Talvez é necessário mudar de emprego, que foi o que eu fiz, igual eu estava comentando. Eu percebi que eu estava entrando naquele padrão. Meu corpo estava gritando porque me saiu uma alergia de novo. Eu precisei tomar uma decisão. E eu falei, pera lá. Eu já estou morando em Florianópolis, era isso que eu queria, tô aqui. E agora, por que não focar no meu projeto? Por que não tá aqui? E a nossa vida, ela tá o tempo todo nos convidando pra gente ser quem a gente é, mostrar nossa autenticidade, mostrar o nosso valor, mostrar quem a gente é. Porque não há algo tão grandioso, tão prazeroso na vida, a gente fazer aquilo que o nosso coração, aquilo que a nossa alma tá pedindo. E a gente fica tanto... Ontem eu falei sobre o termo agarrado no toco, a gente fica agarrado a vários cursos, a vários processos que a gente está vivendo, a várias coisas que a gente arruma para fazer. E por que não soltar esse toco que você tá agarrado aí e ser você, simplesmente colocar os limites necessários às pessoas, às atividades, às 1001 coisas que você tem para fazer e focar numa única coisa que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz. Qual é a única coisa que, se você focar hoje na sua vida, todo o resto vai ficar mais leve? Anota no post-it essa pergunta e deixa ela de milhões, essa pergunta. Qual é a única coisa que, se você focar na sua vida hoje, no dia de hoje, todo o resto vai ficar mais leve, vai vir resoluções? Existe uma única coisa aí que eu sei.
E pra gente definir qual essa é a única coisa, é preciso dizer não. Você tá preparada para dizer não? Eu tô com a agenda aberta com algumas vagas para vir para uma consultoria gratuita comigo, que eu tô disponibilizando. Se você quiser uma ajuda para entender onde você está, para onde você quer ir, qual é essa única coisa que você precisa focar, 30 minutinhos comigo, manda um oi lá no direct, bora para esse bate-papo aí que eu posso te ajudar. E às vezes a gente é tão turrão, tão cabeça dura com a gente mesmo, que a gente fala assim, eu não vou pedir ajuda. A pessoa, ela já viveu tudo que você viveu, ela já passou por esse caminho, ela te estende a mão para encurtar o caminho. E às vezes você fica lá agarrado no problema. A internet tá cheio de tanta gente oferecendo tanta coisa, que eu também tenho essa preguiça de tantas coisas. Por isso que eu decidi fazer essas lives mais profundas e estar aqui com vocês. Porque a gente cansa, né? A gente cansa. E eu já passei por tantas situações, tantas mudanças no final ali do ano passado para esse ano, que o meu convite é te ajudar a encurtar esse caminho de dar limites, dizer não, definir qual é a única coisa que, se você focar a partir de hoje, todo o resto fica mais leve. O que você quer da vida? Parece ser uma pergunta tão simples, né? Faz de conta que o gênio da lâmpada tá passando agora e ele vai realizar o seu desejo. Qual é esse desejo que você tem aí? Você tem um desejo? Você sabe qual que é? A falta de clareza nos leva para esse lugar de dizer não, de colocar limites. A falta de clareza, ela nos coloca numa posição de, como a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho que a gente vai, tá tudo bem. Os convites vêm, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Mas enquanto você não tem clareza de fato naquilo que você deseja viver na sua vida, para que você passe a escolher aonde você quer estar, as pessoas que vão estar do seu lado, jazz, hein? Enquanto você não define, são coisas que parecem ser simples. Perguntinhas básicas que eu demorei um tempo para responder. Enquanto você não define aquilo que você quer viver, enquanto você não de fato coloca esses limites, a vida vai te levar para onde ela vai, deixa a vida me levar. Tem um mentor meu que teve uma vez, ele falou um negócio que alugou um triplex na minha cabeça. Eu tava fugindo de colocar, de definir os horários nas agendas, de colocar os limites na agenda. E aí, a hora que eu via, eu já tinha passado do horário, já tava fazendo outras coisas. E eu tinha esse negócio de agenda tudo certinho quando eu trabalhava na empresa e tal.
Só que aí vai indo, a gente se torna terapeuta, aquela coisa, porque eu vou trabalhar pra mim, porque eu quero liberdade de tempo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sou autônoma, aquela coisa toda, né? Liberdade. Só que você acaba sendo escrava dos outros. E é importante colocar, inclusive, limites na sua agenda, meu amor. Porque se você não colocar, se você não definir o horário que você quer trabalhar, o horário que você vai fazer, o que você... Se você não definir, as pessoas vão definir por você. E aí, dar esse limite, dizer não, vai ficar cada vez mais difícil. Porque você vai ficar cada vez mais embolado nas atividades do outro. E você vai ficando em segundo plano. Ai. Deixar livre lá na sua agenda, o universo simplesmente ele vem e põe um compromisso aqui, põe outro compromisso ali, vai enchendo, a sua agenda vai ficando cheia dos... Sabe, na agenda Google? Vai ficando lá, vai ficando cheio de horários ali, tudo preenchidinho, só que esses horários não foi você que escolheu. É o compromisso do coleguinha, é aquela pessoa que você pode, a hora que você vê, você já tá ajudando. Vai indo. E aí, cadê você nessa história? Cadê aquilo que você deseja realizar de fato? Aquilo que você quer viver na sua vida de fato? Cadê as atividades que vão te levar para esse lugar? Meu Deus! Não tem. Acabou. Oi, Paula, querida. Então, meus amores, falei bastante aqui. Vocês estão quietinhos aí, ouvindo, prestando atenção. Eu tenho certeza que vocês estão anotando até. E eu vou tirar uma mensagem pro dia de hoje. Uma intenção. Já que a gente tá falando de limites, qual é a intenção que você precisa empregar na sua vida no dia de hoje para que seja leve, seja tranquilo? Respira fundo. Acolha tudo que eu falei aqui no dia de hoje. Se concentre nas informações. Qual parte do seu corpo que mais pegou aí? Conta pra mim. Chegou na hora da mensagem. Tudo bem. Vai acolhendo. Chegou na hora certa. Pois bem. A live foi babado. Às vezes, só para concluir aqui, eu tirar a mensagem para vocês e liberar vocês para o café da manhã, porque minha barriga já tá roncando aqui, já não tomei café ainda, só tomei cafezinho preto. É muito bonito a gente olhar lá na frente e falar: eu quero ter minha agenda cheia, atender pessoas, guiar, fazer retiro, quero trabalhar com o meu servir. É tudo muito lindo. Quero encontrar meu chivão, ter aquele relacionamento,
trabalhar. Cara, não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. É tudo muito bonito. Só que pra eu chegar lá, não é num passe de mágica. Não é assim, opa, acordei, caiu no meu colo. Gostaria que fosse, que eu acordasse, acordei, caiu tudo. O universo, ele diz sim o tempo todo para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está buscando. E exige comprometimento da sua parte com você. Porque, eu quero. Tá, o que você está fazendo para isso? Qual é a ação hoje? Vamos fazer Qual é a ação que você vai fazer hoje para mudar essa rota aí e colocar os limites necessários de forma prática? O que você vai fazer hoje? Vamos ver o que sai aqui para esse grupo lindo. Eita! Nossa senhora, pulou 2 cartas aqui. Qual é o compromisso que você vai colocar hoje? Conta aqui pra mim nos comentários, que eu vou ler a mensagem. Ai. Inspiração e conexão. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o seu desejo, do seu coração e desfrute a conexão do amor da sua vida. 2 mensagens. Inspiração. Sai da mente, deixe o agir da mente, as preocupações. Pega a mente que fica ali. Mas se você colocar limite nessa situação, se você colocar... A Márcia Sensitiva que fala assim. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Quando a gente dá aquela equilibrada na nossa mente, faz aquela respiração, solta. Os ventos trazem novas perspectivas, novas inspirações para você, de fato, conexão. Se conectar com as vibrações. Aquilo que você vibra, você emana, você recebe. Se você tá muito ali, muito doida, não vai receber aquilo que você deseja. Então, conecte-se com o desejo do seu coração. E desfrute a conexão do amor em sua vida. Recado claro para você. Quando a gente coloca limite e só... pronto, agora eu vou focar no meu. Gente, é como se... Sabe quando você tá numa sala com o ar-condicionado ligado e o ar fica fazendo barulho? Aí uma pessoa vai lá e desliga e aí fica aquele silêncio. É mais ou menos isso que acontece quando a gente coloca limite nas situações, nas pessoas. É como se eu fosse lá e desligasse o ar-condicionado. É a hora que vem o insight, é a hora que vem a mensagem, é a hora que vem a conexão. Reflita sobre isso.
Gostaram, gente? Mais uma live entregue com sucesso. E bora pro nosso dia de hoje? Bora? Ai, ai. Ó, a musiquinha chama-se Sol. Bora pro dia de hoje. Qual é a intenção? O que você vai fazer no dia de hoje? Comenta aqui. E lembrando que tem disponível para vir para uma consultoria comigo gratuita, 30 minutinhos pra gente conversar, entender o seu momento, onde você está. Vai lá no direct, comenta um oi. Vamos conversar sobre essas histórias aí. Bora, né, Jess? Corre lá nos stories que eu vou postar as cartinhas de hoje e comenta qual foi o insight que vocês tiveram dessa live de hoje, que eu espero vocês. Amiga, bom dia. Amiga, responde lá o WhatsApp que eu te mandei uma mensagem. Beijo. Muito bem, bora lá. Animação. Corre lá nos stories que eu vou postar essas cartinhas aqui que eu quero saber o insight. Beijo!